Um brilho travesso apareceu nos olhos de Lu Seng enquanto ele se afastava um pouco para olhar diretamente para o rosto dela. Você vai entender logo, prometeu. E assim, as luzes suaves do quarto ficaram ainda mais fracas, enquanto uma noite de paixão intensa começava entre os dois. Alguns dias depois, uma projeção tridimensional do tamanho de um pequeno planeta apareceu no vazio do espaço. Ela mostrava uma mulher incrivelmente bela, cujas feições haviam sido cuidadosamente projetadas para agradar o senso estético de quase todas as raças da galáxia. Com um sorriso brilhante e uma voz cheia de energia, ela fez um anúncio estrondoso. Cidadãos honrados do cosmos! Hoje começa oficialmente o Interstellar Martial Arts Genius Tournament, a grande competição reunindo 12 diferentes regiões da nébula que todos vocês estavam esperando. Preparem-se para testemunhar o auge absoluto do talento marcial, enquanto os gênios mais extraordinários dessas 12 regiões estelares entram em cena, continuou ela, com sua forma holográfica brilhando de energia. Como esses campeões escolhidos de todos os cantos do céu estrelado vão se enfrentar? Que faíscas lendárias vão surgir no calor da batalha? Fiquem atentos, o espetáculo está prestes a começar. O céu estava tomado pelo movimento de inúmeras naves espaciais, suas rotas formando uma complexa tapeçaria de luz no vazio. Em mais de 1 bilhão de planetas habitados, espectadores assistiam com expectativa enquanto a atmosfera vibrava de empolgação. Um após o outro, os talentos de vários sistemas estelares entravam na arena, e os primeiros combates intensos começavam. O clima competitivo se espalhou rapidamente por todo o setor. Dentro da nave White Swift, Lu King apontava empolgada para uma enorme projeção próxima da arena principal. Uau! Irmão, olha aquilo! Essa projeção 3D é tão grande que parece uma lua. E olha a nossa posição, esse lugar para assistir é simplesmente incrível. Lu Seng sorriu diante do entusiasmo dela. Calma, King. Este planeta de observação inteiro foi reservado para nós. Você pode mudar o ponto de vista para onde quiser. Os organizadores do torneio dividiram cuidadosamente todo o espaço estelar em setores, cada um funcionando como um assento premium com preços altíssimos. Mas a família de Lu Seng recebeu acesso prioritário ao melhor ponto de observação do sistema. Era um lugar privado que Xiao Yui havia reservado pessoalmente, garantindo que cada detalhe das lutas pudesse ser visto com total clareza. Enquanto o torneio começava como um grande incêndio de batalhas, Lu Seng permanecia apenas como espectador, já que tinha passe direto para as semifinais. Como não precisava lutar nas fases iniciais, ele aproveitou para assistir tudo com a família e alguns martialcentes do Planet Azur que ele havia convidado. Lin Zhe e os outros martialcentes estavam sentados na sala de observação da White Swift de Lu Seng, com postura rígida e respeitosa, quase como alunos disciplinados. A mudança do Planet Azur havia sido um choque enorme para eles. Em casa, como praticantes de nível 9, eram reverenciados como martialcentes, praticamente deuses entre humanos. Mas ali, no vasto céu estrelado, perceberam o quão pequenos eram. Eles eram nível 9, mas também eram nível 9 o motorista de táxi, o técnico que recolhia lixo e até o garçom que servia bebidas. Depois de alguns dias no planeta principal da Yamu, toda a arrogância deles havia desaparecido, substituída por admiração. Nunca imaginei que veria um evento interestelar tão grandioso na minha vida, murmurou Lin Zhe. Usar um planeta inteiro como plataforma de observação. Lu Seng realmente está em um nível que não conseguimos compreender. Lin Zhe suspirou novamente, olhando para a arena. No Planet Azur, alcançar o nível 9 significava chegar ao limite da humanidade, era como virar um deus. Aqui nesse mar de estrelas, onde nível 9 é comum como areia, eu pensei que nada mais poderia me surpreender. Mas mesmo aqui, entre os guerreiros mais fortes da galáxia, Lu Seng ainda consegue brilhar de forma impressionante. Lu Seng tocou nos controles da nave. Instantaneamente, os painéis da cabine desapareceram e todo o espaço se transformou em uma projeção virtual. A sala ficou completamente transparente, oferecendo uma visão panorâmica de 360 graus do céu estrelado. A arena, o público e os planetas próximos apareciam com uma clareza impressionante. Uau, isso é incrível, sussurrou Lu King olhando para as estrelas sob seus pés.
Tudo aqui é perfeito. Mas seria ainda melhor se tivéssemos frango frito e uma cola gelada agora. Lu Seng riu e apontou para a interface virtual. Se estiver com vontade de comer qualquer coisa, é só selecionar no painel. Os replicadores da nave e os drones de comida podem preparar qualquer coisa que você imaginar. Enquanto os outros comemoravam, Lu Seng percebeu que Dong Qinsu estava estranhamente quieta, olhando para o chão como se estivesse perdida em pensamentos. Ela estava de cabeça baixa, sem a energia vibrante de sempre. Lu Seng se aproximou rapidamente. O que foi, Qinsu? Você mal falou desde que chegamos. Está se sentindo mal? A pressão atmosférica da cabine está incomodando, perguntou ele. Dong Qinsu assentiu levemente, mas logo sorriu tentando tranquilizá-lo. Não, não é nada sério. Só estou um pouco tonta. Já vai passar. Lu Seng olhou para ela e de repente lembrou da intensidade da noite anterior. Ele ficou preocupado, pensando que talvez tivesse sido forte demais, considerando o poder que agora possuía. Mentalmente, prometeu ter mais cuidado com sua força no futuro. Do lado de fora da nave transparente, a escuridão do espaço foi quebrada por inúmeros fogos cerimoniais. Explosões coloridas iluminavam os asteroides ao redor. Os olhos de Lu Qing brilharam ao ver os fogos. Uau! Olha isso! A competição vai começar de verdade, gritou ela cheia de empolgação. Lu Seng olhou para cima e viu milhares de naves se alinhando em formações perfeitas, cruzando o sistema estelar e deixando rastros brilhantes de luz. O Intergalactic Martial Arts Genius Tournament havia começado oficialmente. Os participantes das eliminatórias começaram a entrar nas arenas designadas. A missão era simples: encontrar o oponente, derrotá-lo e avançar para a próxima rodada. Lu Seng liberou sua percepção espiritual e escaneou a área. Mesmo nessa fase inicial havia dezenas de milhões de participantes, todos especialistas de nível 10 ou superior. O fato de 12 regiões estelares conseguirem produzir tantos lutadores jovens deixou Lu Seng impressionado com a profundidade do poder da galáxia. O sistema de observação da White Swift possuía um poderoso zoom óptico. Se alguém focasse em uma luta específica, a tela automaticamente ampliava aquela área com total clareza. Era uma experiência muito mais intensa do que qualquer cinema 3D. Cada pessoa na cabine praticamente assistia à sua própria transmissão personalizada, às vezes pausando para discutir técnicas ou estratégias. As eliminatórias e semifinais durariam vários dias, com combates acontecendo continuamente até restar apenas um vencedor em cada chave. Assim que um grupo terminava sua luta, outro já entrava na arena, garantindo ação constante. O público nunca ficava entediado, e todo o evento era controlado com protocolos de segurança rigorosos. Curiosamente, muitos competidores usavam um tipo específico de visor transparente durante as lutas. Esses óculos especiais de medição de poder eram parecidos com os que Lu Seng já tinha visto Fal Arlan usar. Eles permitiam estimar a energia do oponente em tempo real. Se a diferença fosse administrável, o lutador seguia lutando. Mas se os dados mostrassem uma diferença impossível de superar, muitos preferiam simplesmente admitir derrota. Lu Seng observou aquilo e balançou a cabeça com um sorriso. Então essa é a nova tendência das lutas no espaço? Confiar em aparelhos em vez de instinto. Depois de meio dia assistindo às primeiras lutas, ele decidiu que já era suficiente e levou a família para procurar algo para comer. Lu Hai e os outros foram com ele sem problema, mas Lin Zhe e os outros Martial Saints recusaram educadamente. Eles estavam completamente fascinados com as batalhas e queriam continuar assistindo. Lin Zhe olhou para Lu Seng com um sorriso cansado. Uma oportunidade dessas é rara demais para desperdiçar com comida, disse ele, sem tirar os olhos da tela. Assistir especialistas de nível 10 de várias raças lutando, como poderíamos pensar em comida? Só lamento não ter mais olhos para assistir todas as lutas ao mesmo tempo. Vendo o brilho fanático nos olhos deles, Lu Seng não insistiu. Ele os deixou lá e levou a família para um restaurante famoso chamado Hunter Restaurant. Quando chegaram na entrada, Lu Qing leu o nome usando o tradutor. Hunter Restaurant? Perguntou curiosa. Irmão,
Por que um restaurante de luxo teria um nome tão estranho? Lu Seng explicou enquanto caminhavam. No planeta do dono, os monstros locais evoluíram a partir de ingredientes extremamente deliciosos. Lá, o treinamento marcial é focado em caçar essas criaturas para alcançar o máximo da gastronomia. Por isso, os guerreiros mais fortes são chamados de Gourmet Hunters. Esse restaurante foi fundado por um desses caçadores. Inacreditável, murmurou Lu Qing, imaginando um mundo onde lutar era parte da culinária. Lu Hai e Zhen Yufeng ouviram aquilo com os olhos arregalados, como se fosse um conto de fantasia. Vamos focar na comida primeiro, disse Lu Seng rindo enquanto entravam no restaurante. Assim que passaram pela entrada, um garçom imediatamente se curvou profundamente. É uma honra receber um imortal aro. O sistema do restaurante havia reconhecido automaticamente a identidade de Lu Seng no banco de dados imperial, ativando o mais alto nível de serviço. Em segundos, toda a família Lu recebeu uma recepção extremamente luxuosa. Os funcionários correram para atender cada detalhe, e o próprio dono do restaurante saiu para cumprimentá-los pessoalmente. Lu Seng ficou satisfeito ao ver sua família sendo tratada com tanto respeito. Mas enquanto subiam para a luxuosa sala de jantar do último andar, alguém de repente estendeu a mão e bloqueou o caminho de Lu Seng. Lu Seng parou e reconheceu a pessoa imediatamente. Era Jing Long, a famosa prodígio da Yamu Star District que ele havia encontrado antes. Jing Long deu um passo à frente e o encarou com um olhar afiado. Um sorriso frio apareceu em seu rosto. Que coincidência, Lu Seng. Você escapou do meu desafio da última vez, mas hoje não vai fugir com desculpas. Enquanto falava, sua mão já se aproximava da enorme espada nas costas. A tensão repentina deixou os pais de Lu Seng e Lu Qing completamente confusos. Os três trocaram olhares e sussurraram. Espera, quem é essa garota? Lu Seng sorriu para tranquilizar a família. Não se preocupem. É só alguém que encontrei durante minhas viagens. Mas quando ele voltou a olhar para Jing Long, todo o calor desapareceu de seu rosto. Seu olhar ficou frio como aço. Ele deu um passo à frente e se aproximou até ficar a poucos centímetros dela. Sua voz saiu clara e fria. Você não tem pais para ensinar educação? Não está vendo que estou tendo um jantar tranquilo com minha família? Se quer tanto apanhar, espere na entrada do restaurante. Assim que eu terminar de jantar, eu resolvo isso. Jing Long recuou levemente, surpresa com a intensidade da resposta. Seus olhos passaram por cima do ombro de Lu Seng e olharam para as pessoas atrás dele. Ela viu rostos gentis e curiosos olhando para ela. Zhen Yufeng falou com gentileza. Xiao Seng, essa jovem é sua amiga? Se for, convide-a para jantar conosco. Ao ouvir aquelas palavras calorosas, toda a aura agressiva de Jing Long desapareceu. Ela ficou visivelmente constrangida e murmurou para Lu Seng, desculpe, eu estava sendo inconveniente. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu rapidamente pelo corredor em direção à saída do restaurante. Lu Seng observou sua silhueta desaparecer antes de relaxar o olhar. Essa mulher é realmente um problema, pensou Lu Seng. Somos orgulho da mesma região estelar, mas ela insiste em criar conflito o tempo todo. Eu tentei ser paciente por respeito ao speaker, mas será que ela precisa quase morrer para aprender? Lu Seng balançou a cabeça e deixou aquilo de lado, guiando a família até a mesa reservada. Logo que se sentaram, os funcionários começaram a servir os primeiros pratos. Depois de organizar os pratos principais, o garçom principal confirmou o pedido com Lu Seng. Em seguida, fez sinal para outro garçom que trouxe um recipiente especial. De dentro dele saiu uma tigela fumegante de sopa. A sopa era diferente de tudo que eles já tinham visto. O líquido parecia vivo, pulando e se mexendo como se tivesse vontade própria. Até parecia ter um rostinho engraçado. De repente, a superfície da sopa mudou. Em poucos segundos, aquele movimento desapareceu e virou um caldo rico e aromático, espalhando um cheiro incrível pelo ar. A mesa inteira ficou em silêncio. Lu Hai e Zhen Yufeng ficaram paralisados olhando para a tigela, sem saber se aquilo era realmente seguro para comer. Lu Qing também estava chocada,
cobrindo a boca. Até Lu Seng ficou sem palavras. Incrível, murmurou Lu Seng. Dizem que a comida do Hunter Restaurant talvez não seja a mais sofisticada da galáxia, mas é sem dúvida a mais fresca. Antes ele achava que era exagero de marketing. Agora percebia que era verdade. O frescor realmente ultrapassava qualquer definição comum. A família observou maravilhada enquanto os garçons continuavam trazendo pratos exóticos, um mais impressionante que o outro. Em poucos minutos, dezenas de pratos estavam perfeitamente organizados na mesa. O choque inicial de Lu Hai virou pura alegria. Pegando os hashis, ele provou um pedaço e exclamou, incrível! Servir tantos pratos complexos tão rápido, essa eficiência deve ser a melhor de todo o universo. Com o apetite de sempre, Lu Seng pegou uma enorme perna de carne suculenta. O sabor explodiu em sua boca, o verdadeiro gosto de ingredientes frescos e cheios de energia. Ele até fez careta ao lembrar das antigas rações congeladas que já tinha comido. Enquanto isso, Lu Qing estava ocupada usando seu dispositivo de comunicação para gravar tudo. Quase esqueci de registrar isso. Preciso postar esse vídeo no grupo agora mesmo. Enquanto saboreava a carne macia e cheia de sabor, Lu Seng usou a mão livre para acessar discretamente a Starnet, procurando mais informações detalhadas sobre Jinglong. Quando os resultados da busca apareceram em seu visor holográfico, Lu Seng parou no meio da mordida, os olhos fixos em uma informação específica que o fez congelar. Os dados eram claros e diretos. Jinglong era identificada como uma órfã de guerra, vinda de um planeta campo de batalha devastado por séculos de conflitos interestelares. Lu Seng realmente ficou surpreso. Não era apenas uma forma de falar, a garota literalmente não tinha paz. Além disso, também não possuía parentes vivos nem amigos próximos. Ela viveu em completo isolamento por mais de 900 anos, com suas habilidades sociais praticamente atrofiadas. Fora seu treinamento obsessivo, o único hobby registrado era sua paixão por comida gourmet. Sinais sociais nem um momento adequado para agir, o que explicava por que desafiava Lu Seng para duelos sem pensar em quem estava por perto. Ele deu outra grande mordida na carne, embora uma leve amargura permanecesse em seus pensamentos. Posso até entender a situação dela, mas compreensão tem limite. Se ela fizer algo assim de novo, vou ter que colocar juízo na cabeça dela. Depois de terminar o banquete luxuoso, a família Lu se levantou para sair, satisfeita e de bom humor. Porém, quando se aproximaram do caixa para pagar a enorme conta, o gerente avançou e se curvou respeitosamente. Estimados convidados, disse o garçom com um sorriso educado, Lord Jinglong já pagou todas as despesas de vocês. Lu Qing piscou várias vezes confusa, enquanto Lu Seng ficou ali parado, surpreso. Então, esse é o jeito de Jinglong pedir desculpa pelo que aconteceu antes, pensou Lu Seng, sentindo um certo humor na situação. Ele balançou a cabeça levemente com um pequeno sorriso. Bom, se essa foi a forma dela estender uma bandeira branca, acho que posso ser um pouco mais tolerante da próxima vez que nos encontrarmos. As fases preliminares e de repescagem do prestigioso Interplanetary Martial Arts Genius Competition duraram 8 longos dias cósmicos. Mesmo com o ritmo acelerado, a escala gigantesca do evento fez com que, após várias rodadas eliminatórias, ainda restassem 40.000 gênios competindo. Desses 40.000, apenas um chegaria ao topo. Eles não eram lutadores comuns, eram a elite absoluta, sobreviventes de uma seleção brutal. Agora as apostas estavam ainda mais altas, porque apenas os 16 melhores desse enorme grupo avançariam para a fase final. Nesse momento crítico, os seeded players, os campeões escolhidos de cada setor estelar, finalmente seriam chamados para a arena. A competição estava prestes a entrar na fase mais intensa. Você consegue, irmão! Mostra para eles do que você é capaz, gritou Lu Qing cheia de empolgação. Ela levantou um dispositivo de gravação avançado que parecia um olho eletrônico flutuante.
Eu gastei uma fortuna nesse equipamento de gravação de última geração, disse orgulhosa. Vou registrar todos os seus momentos lendários em 8K. O sistema de transmissão da nave podia enviar sinais diretamente para Planet Azure, permitindo uma transmissão ao vivo. Os olhos de Lu King brilhavam. Você tem que ganhar o campeonato, irmão. Agora você não luta só por você, todo o Planet Azure está torcendo por você. Ela agitava os braços animadamente. Vai, irmão. Acaba com eles. Mostra o poder do nosso planeta. Eu sei, todo mundo está assistindo, mas você está gritando demais, riu Lu Seng, dando um leve tapinha carinhoso na cabeça dela. Lu Hai deu um passo à frente e bateu forte no ombro de Lu Seng. Dê tudo de si, filho. Eu confio em você. Mire no primeiro lugar. Jazen Yufen segurava a outra mão dele com preocupação. Xiao Seng, não ultrapasse seus limites. Se ficar perigoso demais, volte para casa. Ganhar não vale sua vida. Os olhos de Lu Hai ficaram úmidos de nostalgia. Parece que foi ontem que eu te levava para o vestibular. Nunca imaginei que, em tão pouco tempo, você estaria explorando o céu estrelado representando todos nós. Lu Seng ouviu os conselhos dos pais com emoções misturadas, até se perguntando se tinha sido uma boa ideia trazê-los. Dong Qinsu estava um pouco afastada, com uma expressão calma. Ela não fez discursos, apenas segurou a mão de Lu Seng com firmeza. Nesse simples gesto, 1000 palavras de apoio foram transmitidas. De repente, ela perdeu um pouco da calma e o abraçou forte. Volte inteiro para mim, sussurrou no ouvido dele. Lu Seng retribuiu o abraço, dando leves tapinhas nas costas dela. Não se preocupe. Eu já cheguei longe demais para algo acontecer comigo. Vai ficar tudo bem. Perto dali, Lin Jianjiu e os outros marchalcentes do Planet Azure observavam Lu Seng com olhos brilhando de respeito. Eles estavam quase tremendo de empolgação. Planet Azure era apenas um pequeno mundo de recursos, insignificante diante dos grandes impérios. Ainda assim, daquele pequeno planeta havia surgido um gigante como Lu Seng. Como filhos de Planet Azure, seus corações estavam cheios de orgulho. Esse era o momento que todos sonharam, ver seu campeão brilhar diante das inúmeras raças do universo. Nesse momento, o comunicador de Lu Seng tocou com um sinal prioritário de Speaker Deng Lu. Lu Seng, chegou a hora. Você está preparado? Lu Seng olhou pela janela da nave para as nebulosas estrelas distantes e respondeu com calma absoluta. Speaker Deng, pode ficar tranquilo. Eu vou entregar exatamente o que você quer. Isso não será apenas uma luta, será minha grande estreia no palco da galáxia. Do outro lado da comunicação, Deng Lu sorriu satisfeito. Excelente. Essa confiança é exatamente o que precisamos. Ah, e também designei um rosto familiar para ser seu assistente pessoal durante as finais. Um conhecido? Perguntou Lu Seng, curioso. Quando ele virou a cabeça em direção à entrada da doca, percebeu de quem Deng Lu estava falando, e um sorriso apareceu lentamente em seu rosto. Ao entrar na grande área de espera dos competidores, os olhos de Lu Seng foram imediatamente atraídos por um homem elegante de meia-idade que acenava para ele à distância. O homem sorriu calorosamente ao chamá-lo. Era Fao Arlan. Já fazia quase meio ano desde o último encontro. Foi Fao Arlan quem guiou Lu Seng para fora do Planet Azure e o apresentou ao vasto universo. Por isso, Lu Seng sentia grande gratidão por ele e respondeu ao cumprimento com entusiasmo. Realmente faz bastante tempo, disse Lu Seng ao se aproximar. Mas, enquanto Lu Seng era grato, Fao Arlan sentia uma gratidão ainda maior. Sua carreira estava no melhor momento graças à ligação com Lu Seng. Sorrindo, ele disse, de fato. E muita coisa mudou. Eu fui colocado na lista de candidatos para me tornar o próximo Chief Enforcer da Yamu Star Setor. Além disso, já comecei o treinamento de nível 12, e meu cargo também foi promovido, continuou Fao Arlan, emocionado ao lembrar dos sucessos recentes. Para ele, Lu Seng era o grande responsável por essa ascensão. Lu Seng ouviu atentamente,
vendo claramente a alegria no rosto de Fal Arlan. Ao vê-lo prosperar, ele acabou lembrando de Lan Shen, o guia original de Planet Azur. Isso me faz lembrar de Lan Shen, disse Lu Seng pensativo. Tecnicamente, ele foi meu primeiro guia no cosmos. É uma pena que ele simplesmente desapareceu no meio da missão. Sem que Lu Seng soubesse, em um planeta distante do sistema, a situação era bem diferente. Entre mais de 1000 plataformas de observação, um jovem bonito estava sentado no topo de uma nave estilosa. Mas sua expressão era sombria. Ele olhava para a arena espacial sem alegria nenhuma, segurando uma garrafa de vinho caro e bebendo sozinho. Outro homem saiu da nave e colocou a mão no ombro dele. Tente ver o lado positivo, irmão, disse Zaolin, pelo menos você finalmente tem a nave que sempre quis. Foi um presente do próprio Fal Arlan. Mas ao ouvir isso, o efeito foi o oposto. Lan Shen apertou a garrafa com tanta força que ela explodiu em estilhaços. Lan Shen rangeu os dentes, a voz cheia de dor. Zaolin, você não entende, eu poderia ter conseguido muito mais. Eu poderia ter riqueza e status bilhões de vezes maiores. Eu não preciso da caridade de Fal Arlan, gritou Lan Shen. Isso não é recompensa, é humilhação. Consolá-lo. Eu sei, pode chorar. Mas Lan Shen empurrou ele com raiva. Sai daqui. Me deixe em paz. Enquanto isso, na arena principal, Lu Seng e Fal Arlan chegaram à entrada da arena designada. Depois de algumas conversas leves, Fal Arlan mudou para um tom mais profissional. Preciso explicar as regras das semifinais. Houve mudanças. As semifinais terão 5 rodadas, explicou Fal Arlan. As 3 primeiras serão batalhas de 10 participantes, onde apenas um avança. Depois disso virão 2 rodadas de duelos. Uma batalha de 10 pessoas? Lu Seng ergueu a sobrancelha. Antes era tudo 1 contra 1. Por que mudar agora? Fal Arlan deu de ombros. Porque os duelos estavam demorando demais. As emissoras reclamaram, então os organizadores mudaram o formato de última hora. Lu Seng pensou um pouco, com um leve sorriso. Parece que Planet Azur estava até mais avançado nesse ponto, pensou ele. Então assentiu. Entendi. Continue. Fal Arlan continuou explicando. O sorteio é feito pela inteligência artificial da arena, mas existe um sistema oculto de equilíbrio. Os prodígios mais fortes dificilmente se enfrentam nas 3 primeiras rodadas. Fal Arlan então ficou mais sério. Pelo que sabemos, mais de 20% dos participantes restantes já são especialistas de nível 11. Essa é uma concentração absurda de elites, admitiu Lu Seng, finalmente ficando interessado na escala dessa competição cósmica. Pensar que existem quase 10.000 especialistas de nível 11 com menos de 1000 anos, mesmo com 12 regiões estelares contribuindo, esse número é impressionante, comentou Lu Seng. Ele começou a calcular o verdadeiro tamanho do poder da galáxia. Se esses eram apenas os competidores jovens, então o número total de nível 11, incluindo os veteranos, provavelmente passava de 100.000. Me diga, Fal Arlan, existe algum nível 12 confirmado na lista? Fal Arlan hesitou por um momento, franzindo a testa antes de assentir lentamente. Sim, mas são figuras muito discretas, e é difícil conseguir uma confirmação oficial. O principal suspeito é o jogador cabeça de chave número 1 da região estelar Xiaer Bin Men, um homem chamado Lua Tixi, disse Fal Arlan em voz baixa, como se o próprio nome tivesse peso. Ele é uma forma de vida transcendental da classe Radiansan. Há 3 anos, já estava entre os 10 maiores especialistas de pico do nível 11, um gênio assustador cuja fama já se espalhava por todo o setor. Depois de atingir esse pico, ele desapareceu completamente em reclusão, provavelmente tentando quebrar a barreira e subir para o nível 12. O fato de ele ter reaparecido agora nessa competição causou um choque enorme nos círculos de apostas. Os rumores estão se espalhando como fogo, dizendo que ele conseguiu e agora está operando em um nível completamente diferente de existência.
Também tem outra pessoa que merece atenção, um competidor chamado Qin Yushu, representando a região estelar Xion. O mais impressionante é que ele tem pouco mais de 300 anos este ano, o que na prática ainda é um bebê para os padrões de artistas marciais de alto nível. Lu Seng já conhecia a reputação de Luo Tishi há algum tempo, então essa notícia não o surpreendeu muito, mas esse novo nome realmente o pegou desprevenido. Esse primeiro eu conheço, disse o jovem. Mas esse segundo nome, Qian Yushu, parece meio fora do lugar. Sou estranho para mim. Fao Arlan assentiu com força. Você acertou em cheio. Você não é o único que sente isso. A expressão de Fao Arlan ficou bastante estranha, e ele abaixou a voz como se estivesse contando um segredo. Os relatórios de inteligência sobre esse indivíduo são bem perturbadores. Muita gente anda dizendo que Qian Yushu na verdade é a reencarnação de uma entidade poderosa e antiga de outra civilização completamente diferente, uma que veio de um campo estelar muito além do nosso universo conhecido. Ao ouvir isso, Lu Seng não conseguiu conter uma exclamação de puro choque. De outro universo inteiro? Uma coisa dessas é mesmo possível dentro das leis do cosmos? Fao Arlan continuou a história incrível. Os registros mostram que até os 50 anos ele era apenas um cidadão comum e sem destaque. A base das artes marciais dele era patética, nem chegava ao nível 3. Mas em menos de 200 anos ele passou por uma transformação milagrosa, disparando até o nível 11 e possivelmente até o nível 12. É uma trajetória que simplesmente desafia toda a lógica. Lu Seng ficou ali parado por um momento, em silêncio, digerindo o que Fao Arlan tinha acabado de dizer. Mesmo para os padrões dele, a ascensão absurda daquele homem era difícil de acreditar. Um pensamento surgiu imediatamente na mente dele, quase como uma manchete. Isso não é basicamente a definição clássica da reencarnação de um ser supremo? Era um tipo de história que ele conhecia muito bem. Meu Deus, olhando para a trajetória de vida do Qian Yushu, parece roteiro tirado direto de um romance de fantasia da minha vida passada. Lu Seng percebeu que provavelmente enfrentaria uma entidade de nível protagonista na arena. Mas isso não o assustava. Pelo contrário, acendeu uma chama de expectativa dentro dele. O céu estrelado é realmente infinito, e parece que ainda existem maravilhas e anomalias que eu nem comecei a compreender. Ele falou devagar, deixando o peso da realização se acomodar. Afinal, ele também era um transmigrador, só que chegou em circunstâncias diferentes desse rival misterioso. Lu Seng balançou a cabeça e soltou um suspiro meio irônico. O universo realmente não tem limites, e nele existe todo tipo de pessoa imaginável. Ele refletiu sobre sua própria situação com mais atenção. Para falar a verdade, eu também sou um transmigrador que renasceu. Mas comparado com esse Qian Yushu, eu quase pareço um amador. Parece que ele trouxe um sistema inteiro de cultivo sofisticado da vida passada. Virando-se novamente para Fao Arlan, o olhar de Lu Seng ficou sério e afiado. Você pode me fazer um favor e ficar de olho bem de perto nesse sujeito? Quero saber tudo sobre os movimentos dele. Fao Arlan assentiu imediatamente. Fique tranquilo, Lu Seng. Mesmo que você não pedisse, ele já estaria no topo da minha lista de vigilância. Existe um interesse enorme em torno dele, acrescentou Fao Arlan. Esse homem é um completo enigma. Ele até chamou a atenção das autoridades mais altas do sistema estelar principal. Se ele não tivesse decidido de repente sair das sombras para participar dessa competição, provavelmente ainda nem saberíamos que ele existe. Lu Seng começou a analisar a situação rapidamente em sua mente. Se alguém desse nível resolveu participar da competição, então ele quase com certeza está atrás das recompensas de recursos específicas oferecidas pela Federação. Isso significa que, mesmo com esse histórico quase apelão, os recursos pessoais dele provavelmente não são nem de longe tão abundantes quanto os meus. Enquanto os dois continuavam discutindo estratégias, o cartão metálico de identidade preso ao peito de Lu Seng de repente começou a pulsar com uma luz brilhante, vibrando contra o uniforme. O jovem olhou para baixo surpreso, cobrindo instintivamente o emblema brilhante com a mão. O que significa isso? Por que está reagindo agora? Fao Arlan verificou rapidamente seu terminal.
Ah, isso significa que seu cartão foi ativado remotamente. É o sinal oficial de que o sorteio aleatório das chaves da semifinal finalmente começou. Não era só Lu Seng. Todos os competidores na enorme área de espera agora estavam iluminados por pulsos semelhantes. Dezenas de milhares de feixes de luz diferentes atravessaram o vazio da câmara, piscando como um tapete de estrelas caídas. Era uma visão etérea e bonita, mas a atmosfera imediatamente ficou pesada de tensão. Todo guerreiro sabia que seu destino imediato estava sendo decidido naquele momento pelo computador central. Lu Seng observou a cena com curiosidade. Todas essas luzes representam competidores individuais. O processo de sorteio terminou em segundos. Lu Seng acessou o pacote de dados que acabará de ser enviado para seu cartão de identidade. O texto passou diante de sua visão com precisão fria. Competidor Lu Seng, sua designação foi confirmada. Por favor, dirija-se imediatamente para a arena número 4985. Ele levantou o olhar e começou a procurar no horizonte da instalação as coordenadas do campo de batalha designado. Enquanto Lu Seng se dirigia ao destino, os dedos de Fal Arlan voaram pelo comunicador, puxando os dados públicos daquela arena específica. Quando Lu Seng chegou à área de preparação, Fal Arlan já tinha a lista preliminar. Mas a expressão dele mudou de repente, ficando séria enquanto encarava a tela. Espera, isso não pode estar certo. A lista da sua arena já foi finalizada, e a formação é problemática. Isso é um desastre, exclamou Fal Arlan, chocado. Tem 3 artistas marciais de rank 11 na mesma batalha de 10 pessoas que você. Isso não é só um desafio, é um moedor de carne, Lu Seng. Quer que eu puxe os perfis de combate e os dados deles para você estudar? Em completo contraste com o pânico do assistente, a expressão de Lu Seng permaneceu totalmente calma, com um leve sorriso perigoso nos lábios. Não precisa disso, respondeu ele tranquilamente. Naquele momento, ele não tinha interesse em estudar dados, já conseguia sentir o calor fantasma da batalha correndo no sangue, e seus punhos estavam ansiosos pelo impacto de uma luta real. Fal Arlan, ainda preocupado com a segurança dele, colocou a mão na bolsa de equipamentos. Então pelo menos leve esses óculos táticos de combate. Eles fornecem análise estrutural em tempo real dos movimentos dos seus oponentes. Podem salvar sua vida numa luta caótica. Ele rapidamente estendeu um par de óculos elegantes e semi-transparentes. Lu Seng apenas balançou a cabeça de forma firme, recusando a oferta sem dizer mais nada. Ele não precisava de gadgets para enxergar o caminho da vitória. De repente, com uma explosão de velocidade que deixou uma pós-imagem no ar, a figura de Lu Seng se desfocou e desapareceu do lugar. Fal Arlan ficou parado sozinho. O assistente permaneceu congelado por alguns segundos, segurando os óculos táticos, com a boca entreaberta enquanto olhava para o espaço vazio onde o jovem estava. Ei! Lu Seng! Espera! Um momento depois, Fal Arlan soltou um suspiro pesado e preocupado, guardando os óculos de volta no estojo. Ele voltou a olhar os dados na tela, e sua ansiedade só aumentou ao analisar a chave. 3 rank 11 no mesmo grupo. Como a distribuição pode ser tão desequilibrada? Será que o comitê organizador não percebe que o registro oficial do Lu Seng é apenas rank 10? Se aqueles 3 decidirem se unir, ele vai ser caçado antes mesmo da luta começar. O som do gongo cerimonial marcou o início da primeira rodada, e um silêncio tomou o cosmos quando os competidores se materializaram nas zonas de combate. Nas coordenadas da Arena 4985, os estabilizadores atmosféricos começaram a funcionar enquanto os 10 guerreiros designados tomavam suas posições sobre a superfície reforçada e fria. Quando a distorção espacial finalmente desapareceu, Lu Seng percebeu que estava sobre uma plataforma colossal de coliseu feita de uma liga rara de meteorito de alta densidade. Ao longe, as silhuetas de outras arenas brilhavam no vazio cheio de estrelas. Imediatamente, ele sentiu um olhar penetrante e predatório. Um guerreiro enorme com 2 chifres negros de obsidiano o encarava do outro lado, com os olhos ardendo de intensidade. A voz do mestre de cerimônias ecoou pelos sistemas de comunicação, transmitida para trilhões de espectadores. Senhoras e senhores das inúmeras raças, a cortina se abre para a primeira rodada das semifinais.
Nossos combatentes de elite já estão no campo. Nesta fase decisiva, os lendários competidores cabeça de chave das 12 grandes regiões estelares vão subir ao palco. Me digam, qual nome vocês estarão gritando no final desta hora? A escala do evento era absurda. 1.500 planetas de espectadores e uma multidão incontável de naves privadas cercavam a zona da arena central. A atmosfera estava elétrica, muito mais intensa do que nas quartas de final. Muitos dos que agora enchiam as arquibancadas eram guerreiros que haviam sido eliminados antes, e a frustração deles se transformava em um desejo enorme de ver o verdadeiro pico do poder marcial. Com um gesto teatral, o MC apontou para uma plataforma específica, com a voz cada vez mais exaltada. Olhem só! Agora voltamos nossos olhos para o fenômeno mais comentado do século. O primeiro supergênio em 1 milhão de anos a surgir das 12 regiões estelares, possuidor de uma constituição de vida extraordinária que alcançou o lendário nível Undin. Representando o distrito estelar Yamu. Lu Seng. A exclamação do MC veio acompanhada de gestos dramáticos enquanto ele gritava o nome no vazio. Ao mesmo tempo, centenas de câmeras de alta definição focaram em Lu Seng, projetando seu rosto calmo e marcante em enormes telas holográficas maiores que estrelas. Lu Seng estava no centro do Coliseu de Meteorito, uma estrutura com dezenas de quilômetros de largura, projetada especificamente para suportar as forças destrutivas de combates de Rank 11. Na nave de observação deles, Lu King praticamente pulou de animação. É o irmão mais velho. Olha só, ele é o centro da galáxia inteira. Dá uma surra neles, irmão. Ao lado dela, Lu Hai, Zhen Yulfen e Dong Qinsu também estavam hipnotizados pela tela, aproximando-se do painel de controle enquanto seus corações se enchiam de orgulho, e também de preocupação pelo jovem. Em outra nave luxuosa, Lan Shen e Zhao Lin assistiam à transmissão com expressões vazias de choque. Então, aquele realmente é o Lu Seng, murmurou Lan Shen, com um arrependimento profundo na voz. A melancolia que o acompanhava desde que chegou parecia congelar enquanto ele encarava o rosto familiar, agora muito mais maduro, um rosto que representava um nível de poder que ele mal conseguia compreender. Deng Lu, o chefe executor do quartel-general da linha de batalha, observava a tela com um leve sorriso cheio de significado. Ele permaneceu em silêncio, os olhos refletindo a luz dourada da transmissão. Para ele, Lu Seng não era apenas um competidor, era a joia da coroa da região estelar Yamu, um tesouro incomparável cujo verdadeiro valor finalmente estava sendo revelado ao universo. Escondida nas sombras de uma cabine VIP, uma figura desconhecida estava sentada em silêncio. A ponta de um cigarro brilhava em vermelho intenso na penumbra. A pessoa soltou lentamente a fumaça enquanto observava Lu Seng com atenção, com um olhar calculista cheio de pensamentos indecifráveis enquanto a luta se aproximava. Sob o olhar de trilhões de espectadores, os outros 9 competidores na arena inevitavelmente focaram em um único ponto. Espalhados pelo enorme chão de meteorito, todos avaliavam Lu Seng com diferentes níveis de tensão. Cada um vestia equipamentos de combate de última geração, mas mesmo assim tudo parecia insignificante diante da aura que Lu Seng emanava. O mais impressionante entre eles era um gigante musculoso, com mais de 3 metros de altura e chifres de obsidiana saindo da testa. O gigante encarou Lu Seng, com a voz tremendo entre admiração e medo. Quando vi os resultados da divisão dos grupos, rezei para que fosse só coincidência de nomes. Mas nunca imaginei que realmente estaria frente a frente com o herdeiro Undin. Ao lado dele, um lutador menor e ágil soltou uma risada nervosa. Nem me fale. Eu quase tive um ataque quando vi isso. Ainda estou tentando aceitar que vou lutar na mesma arena que um monstro desses. Uma mulher de cabelo verde vibrante e uma cicatriz no rosto soltou um suspiro pesado enquanto olhava para Lu Seng. Que sorte a minha! Minha jornada nas semifinais começa batendo de frente com uma linhagem de nível Undin. Parece que a gente acabou de começar e já encontrou o chefe final. Os outros artistas marciais pensavam da mesma forma. Nos olhos deles havia um turbilhão de emoções, curiosidade, inveja, surpresa e até uma certa reverência.
Todos olhavam para Lu Seng como se fossem pessoas comuns de repente colocadas na mesma sala que uma superestrela lendária, ou como visitantes de um zoológico encarando um predador mítico que nem deveria existir. Lu Seng permaneceu calmo, mas era impossível ignorar a sensação de estar sendo observado como uma presa valiosa. Do lado de fora da arena, o MC continuava inflamando a multidão, transformando a tensão em um verdadeiro inferno de expectativa. Que tipo de poder inimaginável uma linhagem de nível Undin realmente possui? Acredito que todo mundo neste quadrante está morrendo de curiosidade para saber isso, certo? Gritou o MC. Agora vamos olhar para os adversários de Lu Seng. 3 titãs de rank 11 e 6 excelentes especialistas de rank 10 estão contra ele. Embora nosso Lu Seng esteja oficialmente registrado apenas como rank 10, será que ele consegue superar essa diferença? Será que ele consegue resistir ao ataque coletivo de um grupo tão poderoso e avançar para a próxima rodada? Na sala de espera dos competidores, Fall Arlan estava furioso, batendo o punho no console. Maldição! De onde o departamento de mídia tirou esse MC idiota? Ele está tentando ferrar o Lu Seng de propósito, colocando um alvo gigante na cabeça dele? O formato de 10 score em 1 originalmente era para ser um caos total de 10 pessoas lutando ao mesmo tempo, um verdadeiro pesadelo tático onde ninguém tinha um alvo definido e a vitória ficava com o sobrevivente mais esperto. Mas o comentário do MC basicamente uniu os outros 9 competidores contra Lu Seng, transformando a luta em um confronto de 1 contra 9. Não importava como a batalha acontecesse, agora toda a pressão estava sobre Lu Seng lutar sozinho contra 9 pessoas. Caso contrário, o prestígio da linhagem Undin seria questionado pelo público. Que idiota completo, rosnou Fall Arlan, esquecendo completamente sua elegância habitual. Fall Arlan não era o único que percebeu a armadilha, mas era o único que realmente se importava. Fora a família de Lu Seng, ninguém no público estava preocupado com justiça ou desvantagem tática. A multidão não se importava se Lu Seng enfrentasse 9 pessoas ou 100. Eles estavam ali pelo espetáculo. Queriam ver a manifestação da lendária linhagem Undin em todo o seu esplendor, e se para isso ele tivesse que lutar em uma batalha injusta, melhor ainda. As emoções da multidão explodiram como feras enlouquecidas, seus gritos ecoando pelo espaço. Se Lu Seng acabasse sangrando naquela luta, isso só satisfaria as expectativas sombrias das massas. O nível de empolgação na arena foi imediatamente levado a um patamar assustador. Nesse momento, acima do chão da arena, o titã de 3 metros olhou para os outros competidores e falou com uma voz grave que parecia um trovão distante. Parece que o universo quer ver se conseguimos derrubar um deus juntos. Que tal unirmos forças e cercarmos esse aqui primeiro? O Brutamontes de cabeça dura deu um passo à frente, sua determinação ficando ainda mais firme enquanto levantava a voz. Para mim vale qualquer coisa se for para vencer. A mulher de cabelo verde também avançou, alongando o corpo com uma elegância predatória. Ela encarou os olhos de Lu Seng e lambeu levemente os lábios, sussurrando, para falar a verdade, estou bem curiosa para ver quão forte essa tal linhagem lendária realmente é. Ouvi dizer que formas de vida transcendentes conseguem matar inimigos de um nível acima como se fosse nada, acrescentou outro guerreiro, enquanto sua aura começava a brilhar com uma luz fria. Então e uma de nível Undin? Uma aura poderosa de um especialista rank 11 surgiu de outro homem, que soltou uma risada fria. Afinal, 3 rank 11 e 6 rank 10 lutando juntos não pode ser considerado bullying contra um gênio Undin, né? Bum! Um tremor que parecia abalar o céu ecoou quando Brutamontes cravou sua espada gigantesca no chão de liga de meteorito. Isso mesmo! Vamos ver se ele aguenta o peso da nossa força combinada. Vamos juntos, gritou o outro competidor. Os 9 guerreiros finalmente chegaram a um acordo silencioso, eliminar primeiro a maior ameaça. Vamos resolver esse Lu Seng primeiro, continuou outra voz. Ele quis ser o destaque, então vamos mostrar o que acontece com o prego mais alto do universo. Sentindo a onda unificada de hostilidade vindo daqueles 9 guerreiros, além do ambiente caótico e barulhento da arena, Lu Seng ergueu levemente a cabeça. Um brilho frio passou pelos seus olhos. Vocês querem testar a força da linhagem Undin? É isso mesmo que desejam?
Sob o olhar tenso da multidão, os 9 competidores concluíram rapidamente sua aliança. Movendo-se em perfeita sincronia, formaram um círculo mortal ao redor de Lu Seng, bloqueando todas as rotas de fuga. Lu Seng deu um único passo à frente, calmo e firme. Bum! Uma aura aterradora tomou forma física e explodiu de seu corpo como um vulcão. Ela subiu direto para o céu como um pilar divino de luz, como se um dragão espacial estivesse despertando após um longo sono. No meio da energia turbulenta, os lábios de Lu Seng se curvaram em um sorriso afiado e predador. Então, como quiserem. Uma aura catastrófica e incomparável explodiu do corpo de Lu Seng, esmagando o próprio espaço ao redor. Para quem observava, parecia que uma enorme onda de luz dourada estava inundando a arena, se espalhando loucamente em todas as direções. Os 9 que estavam diante dele sentiram o coração travar, seus olhos quase saltaram das órbitas enquanto pânico e horror tomavam seus rostos, logo substituídos por um medo profundo. A multidão ficou em silêncio absoluto, de boca aberta. Os 9 oponentes de Lu Seng tentaram resistir à pressão, mas era inútil. No instante em que ele deu aquele passo à frente, os óculos de combate usados pelos 9 começaram a emitir alarmes agudos. As expressões deles mudaram drasticamente quando os valores em suas visões começaram a subir de forma absurda, ultrapassando todos os limites conhecidos. Um deles gritou em pânico: "O limite de leitura dos meus óculos é 1 milhão de poder de combate, isso é equipamento militar de ponta, e mesmo assim não consegue medir." Com uma aura que parecia desafiar os céus, Lu Seng pisou com força no chão. Dentro de seu corpo, 80.000 lendárias Undine Cells queimavam intensamente, alimentadas pelo fogo divino de sua linhagem. Mesmo a menor fração da aura liberada por ele já era suficiente para esmagar o espaço ao redor, apagando até o brilho do sol e da lua. O ataque que estava se formando dentro de Lu Seng era algo que eles simplesmente não conseguiam compreender. Esse soco indescritível explodiu como um cometa cruzando o céu estrelado. Os 10 presentes na arena, incluindo o árbitro apavorado, empalideceram ao mesmo tempo e instintivamente tentaram fugir. Bum! O soco atingiu e o próprio espaço começou a se despedaçar, passando do branco brilhante para um negro absoluto. Luz estelar e escuridão se misturaram, formando uma força de impacto aterradora carregada de destruição, detonando a enorme arena. A camada externa de meteorito virou pó, revelando o esqueleto interno de Superliga, mas nem isso resistiu por muito tempo, torceu, derreteu e se partiu em pedaços. O poder de Lu Seng avançou sem qualquer obstáculo, lançando instantaneamente seus 9 oponentes para longe. Eles gritaram misturando medo primitivo e dor agonizante. O brutamontes de cabeçada segurava o peito destruído, sangue fresco jorrando da boca enquanto lutava para respirar. Ele ergueu os olhos turvos para a figura dourada e murmurou com dificuldade: "Perdemos, antes mesmo da luta realmente começar, nós já tínhamos perdido." Até o jovem e elegante MC ficou completamente paralisado. Ele levou quase meio minuto de silêncio chocado antes de conseguir finalmente dizer uma única frase trêmula no microfone. Um movimento, ele limpou toda a arena com um único movimento. De repente, o MC viu algo nos monitores e congelou, prendendo a respiração. O jovem Lu Seng levantou um dedo em direção às câmeras e falou em tom frio e seco: "Lembrem bem deste momento. Esta foi a melhor oportunidade que vocês terão em toda a vida para me derrotar. Então no futuro, se quiserem sequer me tocar, façam o máximo possível, e arrisquem suas próprias vidas." O jovem ergueu um dedo em uma postura dominante, uma provocação silenciosa para todos os poderosos que assistiam. "Venham todos." Lu Seng terminou sua declaração tranquilamente e relaxou a postura. Ele colocou as mãos nos bolsos e começou a caminhar calmamente para longe dos destroços. Com o ar de um rei observando um reino conquistado, passou o olhar ao redor, encarando cada pessoa que o observava com absoluta soberania. O que acabou de acontecer? Ele havia limpado toda a arena com um único golpe. Isso é exagerado demais para ser real. Todo aquele setor do espaço entrou em caos total. Incontáveis pessoas se levantaram de seus assentos, olhos arregalados de choque enquanto encaravam a figura divina nas telas gigantes.
Eles nem sabiam que palavras usar para descrever o que sentiam, apenas que seus corpos inteiros estavam queimando com uma emoção primitiva. O conselheiro Deng Lu estava suando frio, olhos arregalados enquanto segurava a borda do assento. Undin, essa é realmente a lendária linhagem de nível Undin. Nós criamos um monstro. A executora que havia apostado tudo para apoiar esse projeto estava completamente corada, com o coração disparado. Linhagem Undin, essa é a verdadeira presença que representa o sangue de um rei. A presença dominadora, poderosa e assustadora de Lu Seng praticamente materializou todas as fantasias e medos das pessoas sobre o que significava possuir uma linhagem Undin. Ele já não era apenas um competidor. Ele era uma lenda viva. Fal Arlan finalmente não conseguiu mais segurar suas emoções e soltou um rugido que ecoou pela sala de monitoramento. Ridículo! Minhas preocupações anteriores foram uma piada completa. Esse é mesmo o poder de um Undin? Quem foi o idiota que disse que o reino marcial dele era apenas mortal? Quem disse que ele era imaturo ou não tinha acumulação suficiente? Tudo isso é puro absurdo. Isso é a manifestação de uma linhagem de nível Undin, uma forma de vida transcendental que ultrapassou os limites da biologia. Ele não apenas quebrou as regras, ele destruiu completamente o senso comum. Ele é o milagre único de milhões de anos, o mais forte sem discussão. Nas plataformas de observação, os olhos de inúmeros veteranos poderosos brilharam com um fervor quase fanático. A presença dominadora de Lu Seng, cheia de pressão esmagadora, era a manifestação perfeita dos sonhos deles. Ele era a própria personificação do desejo pela lendária linhagem Undin. Dentro da veloz nave White Swift, Lu King segurava seu dispositivo de gravação com tanta força que os dedos ficaram brancos. Seu corpo inteiro tremia de empolgação enquanto um sorriso cheio de alegria surgia no rosto. Seus olhos brilhavam como estrelas. Uau! O irmão mais velho realmente está em outro nível. Ele é forte demais, bonito demais para esse mundo. Lu Hai e Zhen Yulfen ficaram paralisados, olhando para a figura solitária no vazio como um antigo soberano dominando o mundo. Pela primeira vez, o verdadeiro peso do talento do filho caiu sobre eles. Ele já não era apenas o filho deles, era uma existência incomparável. Esse é mesmo o menino que criamos? É difícil acreditar, murmurou Lu Hai. Então ele apontou para o próprio peito com orgulho. Tá vendo? Ele puxou a mim. Esse carisma lendário claramente veio de mim. Os marchalcentes do Planet Azur sentiram o sangue ferver nas veias com orgulho patriótico. Eles quase tinham vontade de sair gritando para todo o universo que Lu Seng era o filho favorito do céu, um milagre nascido do solo do próprio Planet Azur. Lin Jianjil soltou um suspiro pesado cheio de incredulidade. Meu Deus, mesmo em um palco intergaláctico gigantesco como esse, cercado pelos maiores talentos da galáxia, Lord Lu ainda brilha mais que as próprias estrelas. Dong Qinsu permaneceu em silêncio, mas esse silêncio dizia tudo. Ela apenas encarava a projeção holográfica de Lu Seng sem piscar, seus olhos brilhando com uma luz estranha cheia de emoção. Você conseguiu de novo, Lu Seng, pensou ela. Lu Seng não apenas venceu uma luta. Ele simplesmente destruiu as leis da realidade e os limites do senso comum. Naquele momento, ele era o único superpoder que surgiu em milhões de anos, uma anomalia impossível de classificar. Em contraste com toda a comemoração, os artistas marciais que haviam lutado contra Lu Seng estavam em estado miserável. Seus corpos estavam quebrados, tremendo enquanto mal conseguiam ficar de pé. Sangue escorria de suas bocas e suas mentes estavam completamente confusas. Um dos guerreiros caídos levantou os olhos turvos e falou com voz fraca: Nós nem tivemos chance, nem tivemos o direito básico de lançar um ataque. A diferença entre nós não é distância, é outra dimensão. Outro competidor nem teve coragem de levantar a cabeça para olhar Lu Seng. Com um sentimento profundo de inferioridade, ele murmurou: ele não era só um praticante de nível 10? Então como nós, que também somos elites, nem conseguimos ficar de pé diante dele. A pressão psicológica era grande demais. Primeiro um levantou a mão tremendo em rendição. Depois os outros seguiram como peças de dominó. Eu me rendo.
Eu admito derrota total. Os gritos ecoaram pela arena enquanto imploravam para que a pressão terminasse. O MC precisou parar e soltou um suspiro cheio de espanto no microfone. A luta mal começou, e o resultado já está decidido. O nível 1 não é apenas um título, é uma realidade assustadora. Isso é o verdadeiro poder, pessoal. Como um apresentador enlouquecido de adrenalina, ele gritou: existe alguém nas 12 regiões estelares capaz de enfrentar Lu Seng. Fiquem ligados, porque a lenda está só começando. Os espectadores nas plataformas espaciais foram levados pela energia frenética do momento. Milhares de pessoas se levantaram ao mesmo tempo, seus gritos formando um rugido ensurdecedor. Lu Seng! Lu Seng! Lu Seng! O nome virou um canto que ecoava pelo espaço. Ao mesmo tempo, na arena ao lado, Monroe também mostrava seu próprio domínio absoluto. Ele liberou sua técnica suprema de gelo, estalando os dedos com precisão enquanto criava um enorme dragão de gelo do nada. Em um instante, a arena inteira foi coberta por uma camada gigantesca de gelo eterno. Rachaduras profundas atravessaram o campo de batalha, onde 9 estátuas congeladas de seus oponentes flutuavam como monumentos de gelo. O árbitro ficou paralisado com a queda brutal de temperatura antes de finalmente anunciar o vencedor. Setor Azul H. Monroe vence por nocaute absoluto. Assim como Lu Seng na arena ao lado, Monroe também derrotou todos os oponentes com um único golpe devastador. A figura vestida de azul, parada no vazio congelado, parecia completamente indiferente aos aplausos. Ele era extremamente bonito, parcialmente coberto por uma névoa fria e milhares de fragmentos de luz azul girando ao redor dele. Seu olhar afiado atravessou o espaço e se fixou diretamente em Lu Seng, que naquele momento estava sentado calmamente bebendo água na área de espera. A luz azul em seus olhos brilhou com espírito competitivo enquanto um sorriso sutil surgia em seus lábios. Linhagem Undin, hein? Interessante. Já estou ansioso pelo nosso confronto, Lu Seng. Em outra arena, um homem enorme e musculoso estava cercado por chamas como um pilar de fogo. Ele segurava uma espada pesada que brilhava como um sol morrendo, liberando ondas de calor extremo. Com um grunhido poderoso, ele desceu a espada em um corte vertical. Uma onda dourada de energia cortou a enorme arena ao meio. Seu espírito de luta queimava como uma fogueira, e o calor era tão intenso que os espectadores próximos recuaram em pânico. Linhagem Undin, vou usar sua derrota para forjar minha própria glória eterna. Conforme a competição avançava, Lu Seng continuou sua jornada com consistência assustadora. Seja na segunda ou na terceira rodada, o resultado era sempre o mesmo. Nenhum oponente conseguia resistir nem a um golpe casual dele. Para Lu Seng, essas rodadas preliminares eram praticamente entediantes. A única coisa realmente irritante era o apresentador da competição. O MC parecia ter desenvolvido uma obsessão por ele, sempre exagerando nos comentários. Assim que o pé de Lu Seng tocava o chão da arena, todas as câmeras giravam imediatamente para ele enquanto o MC gritava: olhem! O competidor Lu Seng acaba de conquistar outra vitória fácil. Câmeras, foquem aqui. Vamos, Lu Seng, dê um sorriso para os trilhões de espectadores. Faça uma pose lendária para a história. O maxilar de Lu Seng se apertou de raiva. Ele odiava ser tratado como um animal de circo treinado e tinha uma vontade enorme de calar aquele homem com um único soco.